Aprenda isso e tudo que sair da sua boca vai acontecer. Eu quero que você hoje anote até os versículos que eu vou mostrar, porque eu vou lhe dar uma verdadeira arma de guerra. Você quer que as palavras que saírem da sua boca venham a se cumprir, venham a acontecer? Veja esse vídeo até o final, que é o que você vai aprender à luz da palavra de Deus, tá? Eu vou abençoar você através desse vídeo e eu queria que você abençoasse outras pessoas também, combinado? Você vai receber a bênção de Deus e você vai abençoar as pessoas que estão no seu grupo, no seu convívio, no Facebook, no WhatsApp, eu não sei. Você compartilha esse vídeo, abençoe a vida delas também, porque da mesma forma que nós somos abençoados, nós devemos abençoar. É ou não é verdade? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva agora para você não se esquecer. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que nós vamos postar aqui. E não se esqueça de dar aqui embaixo o seu joinha, o seu like, que é muito importante. Primeiro, eu quero começar mostrando para você o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28. Ele diz assim: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Olha só, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Veja, a palavra de Deus, então, ela diz que se o tolo, até o tolo, quando ele se cala, ele se torna sábio. Imagine o ungido de Deus quando abre a boca. Imagine uma pessoa ungida de Deus quando ela fala, claro, coisas boas, é ou não é verdade? Nós temos um exemplo do nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito de Deus, sem comentários, e ele, quando encontrou a figueira e não havia nela frutos, só folhas, Jesus usou a palavra ungida que ele tinha e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus aconteceu, se cumpriu, porque no dia seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira novamente, ela estava seca até a raiz. Figueira tem ouvido? Não. Como foi que ela secou? O poder da palavra de Jesus ungida. Você vê que quando a palavra ela sai da boca de uma pessoa ungida, ela se cumpre, ela acontece. Diferente, por exemplo, quando você vê pessoas que elas falam por vingança, por maldade. Eu não estou dizendo palavras ruins que saem da boca da pessoa, mas coisas boas. Quando a pessoa é ungida por Deus, Deus então confirma a palavra daquela pessoa. Como eu disse, sendo uma coisa lícita, é ou não é verdade? Sendo uma coisa correta. Não me refiro a palavras ruins. Mas talvez você pergunte assim: Bispo Márcio, quer dizer que se Deus não fez acontecer algo que eu falei, quer dizer que eu posso não ser ungido ou ungida de Deus? É isso? Eu vou responder essa pergunta mais no final do vídeo, tá? Eu vou responder essa pergunta para eliminar essa dúvida de você. Se Deus confirma a palavra do seu ungido, então por que às vezes a pessoa fala e não se cumpre? Ela não é ungida? Ela não foi ungida por Deus? Eu já vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, voltando à palavra do ungido, nós temos um exemplo na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 28, em diante você pode ler, que a Bíblia fala que havia um profeta chamado Eli, tá? E esse profeta, ele tolerava os erros dos seus filhos. Os seus filhos
não agradavam a Deus, os seus filhos desobedeciam à direção de Deus, tá? E por isso a Bíblia diz que o profeta Eli, ele perdeu a sua unção. Há quem diga que ele também participava das coisas erradas, tá? Que os seus filhos praticavam. Há quem diga, historiadores que digam isso. Mas, seja como for, ele perdeu a sua unção, ele estava velho. E quando uma pessoa perde a unção de Deus, coisas ruins começam a acontecer. Então começou a acontecer uma coisa ruim atrás da outra na vida do profeta Eli. Primeiro seus filhos morreram, depois ele já estava velho, cego, e tantas coisas aconteceram até que ele caiu, né, e morreu. Mas Deus falou com ele. Deus disse: os que me honram eu honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. Quer dizer, para Deus honrar a sua palavra, aquilo que sai da boca da pessoa, primeiro a pessoa que está falando tem que estar honrando a Deus. Então você diz assim: vai acontecer, e aquilo acontece. Vai acontecer essa vitória, a vitória acontece. Vai acontecer esse milagre, o milagre acontece. Essa bênção vai acontecer, a bênção acontece. Porque a palavra está saindo de uma pessoa ungida. Mas para Deus sustentar a palavra que sai da nossa boca, nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Então, nós já temos a resposta a uma das perguntas. Por exemplo, por que eu profetizo, eu falo que vai acontecer e não acontece? Muitas vezes, aquela pessoa que está falando aquilo, ela não está em comunhão com Deus, ela não tem intimidade com Deus, ela está no pecado, ela está vivendo no erro, e Deus então não sustenta a palavra daquela pessoa, não sustenta a palavra dela. Deus não permite que nenhuma palavra se perca ou caia por terra quando sai da boca de um ungido dele, tá? Nenhuma palavra. Ah, mas eu quero saber então por que tem coisas que eu falei e não aconteceram. Não sou ungido? Já vou responder. Mas eu vou mostrar para você como que o nosso Senhor trabalha. No livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, falando do profeta Samuel, a Bíblia diz: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Então ele crescia e Deus era com ele. O Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Então tudo aquilo que Samuel falava, Deus confirmava. Deus não deixou nenhuma das palavras que Samuel falou caírem por terra. Você está vendo? Deus dá o suporte, Deus ele calça. Você falou, ele vai entrar em ação. Mas a pessoa precisa estar honrando a Deus. Por isso que ele diz: os que me honram, eu honrarei. Você tem que estar honrando a Deus para quando você falar, ele também honrar a sua palavra. Então, se você falar, vai acontecer, sendo uma coisa lícita, então vai acontecer. Por causa da unção que está sobre a sua vida. Como é que eu tenho a unção de Deus? Através da presença dele. Quando você consagra a sua vida a Deus, você recebe a unção dele sobre você. Então você declara e as coisas acontecem, porque você é ungido. Agora, respondendo a pergunta, ok, Bispo Márcio, eu declarei muitas coisas que não aconteceram, eu falei muitas coisas que não aconteceram e não se cumpriram. Nesse caso é porque eu não sou ungido, é porque eu não tenho a unção de Deus? Espera aí. Muitas coisas que o ungido, às vezes, ele fala e não acontece, não é porque ele está em pecado, não é porque ele está sem comunhão com Deus.
a não ser que ele esteja realmente em pecado e a consciência dele o acuse, tá? Mas ele falou, ele declarou, ele disse que ia acontecer e não aconteceu. Aquilo que ele profetizou não se cumpriu. É porque ele não era ungido? É porque você não é ungido? Não. Muitas vezes é porque aquilo que ele pediu, aquilo que ele disse que ia acontecer, Deus tinha algo maior preparado. Deus tinha uma coisa muito maior para fazer. Então ele diz, esse emprego vai dar certo, e não deu certo. Ah, ele não é ungido? Deus tinha uma proposta muito maior para ele. Deus sabe exatamente o que você precisa e o que você quer. Então, se você declarou algo, você está com a consciência limpa, com o coração puro, você tem certeza que você é uma pessoa ungida de Deus, e você declarou que algo ia acontecer e não aconteceu, não tenha dúvida. Ah, será que eu sou ou não sou ungido? Não deixe essa dúvida entrar em você jamais, porque provavelmente não aconteceu, porque Deus tem um plano maior para você. Deus tem algo diferente para você. Deus quer fazer algo muito maior do que aquilo que você falou, do que aquilo que você profetizou. Agora, se você, a pessoa que me assiste nesse momento, esse vídeo, você tem a sua consciência acusada por erros, por pecados que você tem cometido, então peça perdão a Deus agora. Para Ele ungir a sua vida, você tem que se arrepender. Peça perdão agora, restaure a sua comunhão com Deus, restaure a sua vida espiritual com Deus, as suas imoralidades que você tem praticado, que ninguém sabe, que ninguém vê, mas Deus vê. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, as pessoas próximas a você não sabem das imoralidades que você pratica. Você tem que abandonar isso agora, você tem que se arrepender agora, você tem que santificar a sua vida. Deus vai ungir e vai fazer com que aquilo que sair da sua boca venha acontecer. Ele vai dar suporte à sua palavra, ele vai confirmar a sua palavra, ele não vai deixar aquilo que você falou cair por terra, mas você precisa estar ungido diante dele. Para concluir, mais uma vez eu quero ler o versículo. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Deus deu suporte ao que ele falou e vai dar suporte a você também. Espero que esse vídeo tenha lhe abençoado. Se lhe abençoou, abençoe a vida de outras pessoas. Compartilhe esse vídeo agora mesmo. Tá? Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo e não se esqueça de pôr aqui o seu joinha, o seu like, que é muito importante.